Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler os 3 primeiros versículos que já foram lidos aqui ao longo da direção, mas é bom que a gente leia mais uma vez o texto. Primeira aos Coríntios, todos comigo? Primeira aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz o texto: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, como ela mesma testifica. Nela nós encontramos tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Então, aquilo que nós precisamos entender da parte do Senhor para nós, como povo do Senhor, está expresso em tua palavra, e aqui estamos diante de uma porção desta palavra e pedimos que fale conosco. Usa o teu servo como instrumento de tuas mãos, que ao longo desta exposição desta carta possamos tirar muitas lições para as nossas vidas e testificar o quanto é valiosa esta palavra, o quanto ela é verdadeira, inerrante, segura e capaz de transformar vidas, educar vidas para o louvor da tua glória. Usa o teu servo como instrumento em tuas mãos e fala ao coração do teu povo. Pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos falar sobre a identidade da igreja. É o primeiro sermão baseado aqui em 1 aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, a identidade da igreja. Irmãos, a cidade de Corinto, destruída em 146 antes de Cristo e reconstruída 100 anos depois, portanto, em 46 mais ou menos depois de Cristo, era conhecida como um local onde todas as rotas de comércio se encontravam. Então, era uma cidade estratégica. Tornou-se um dos maiores centros de negócios e comércio daqueles dias. Segundo consta, era uma cidade rica, populosa e cosmopolita. Neste último caso, podemos dizer que o mundo estava dentro dela. Ali moravam pessoas de todas as raças que você possa imaginar. É como se você hoje fosse a São Paulo e pudesse, num determinado local no centro de São Paulo, e pregar para várias nações ao mesmo tempo. Assim era Corinto, no tempo em que Paulo ali pregou o evangelho, plantou a igreja e posteriormente escreveu 2 cartas. Logo, segundo alguns, plantar uma igreja em Corinto era abrir janelas de evangelização para o mundo. Tamanho na sua estratégia. Alguém observou que qualquer coisa apregoada em Corinto podia estar segura de ampla disseminação. Chegaria longe, tamanha a estratégia da cidade. Era uma cidade que atraiu homens de muitas raças por conta do dinheiro. Portanto, um lugar povoado de judeus e gentes de várias raças. Esta era a Corinto do tempo de Paulo. Com um detalhe: milhares de artesãos e escravos
constituíam a maioria da população. Por outro lado, além de ser uma igreja rica, uma igreja estratégica, por outro lado, Corinto era uma cidade moralmente complicada. A informação que se tem é que era uma cidade muito ímpia, difícil. Há quem diga que Corinto era sinônimo de riqueza e luxo, embriaguez e libertinagem, e de toda forma de impiedade e imundícia. Esta é a descrição que os estudiosos fazem da cidade em Corinto, do tempo de Paulo. Diz-se que lá se confundia religião com prática sexual. A fonte de moralidade era o templo de Afrodita, com 1000 virgens, isto é, 1000 prostitutas sagradas. Há quem diga também que os seus habitantes eram propensos a satisfazer os seus desejos, fossem de que espécie fossem. Não importava, o importante era satisfazer os seus desejos. Então, moralmente falando, Corinto era um lugar terrível. Naquela cidade, um homem não reconhecia nenhum superior, nenhuma lei, senão os seus desejos. Há informações de que talvez, irmãos, Corinto fosse o centro homossexual do mundo na época. Veja que lugar. A pergunta que eu quero fazer aos irmãos, e cabe a mim também, serve para mim, é a seguinte: o que fazer com um lugar como este? Pastor, deixar para lá. Na minha percepção humana, eu diria a mesma coisa. Sem jeito. Negócio desse aí não tem jeito, não. Pastor, a melhor coisa, sabe o que é? É pedir que Deus envie fogo do céu e destrua essa gente. Eu diria a mesma coisa. Eu diria que deveria ser feito com ela o que foi feito com Sodoma e Gomorra. Mas, irmãos, da ótica divina, a melhor resposta para um lugar moralmente complicado como Corinto é que uma cidade, nestas condições, deste nível, a melhor resposta é que essa cidade precisa da influência do Evangelho. E foi exatamente isso que Deus fez. Por mais que Corinto fosse uma cidade terrível moralmente falando, ele enviou para lá um homem chamado Paulo. E Paulo ali então pôde plantar uma igreja que através de 2 cartas que Paulo escreveu, ficamos sabendo que também não foi uma igreja muito fácil. Paulo chegou à cidade por volta da segunda viagem missionária, provavelmente aí nos anos 50 e 51 depois de Cristo. Portanto, 20 anos após a morte e ressurreição do nosso Senhor. Atos 18:1 narra a chegada de Paulo àquela cidade terrível moralmente falando para pregar o Evangelho. Ali chegado, ele se entregou totalmente à pregação da palavra de Deus, especialmente numa sinagoga que havia ali, portanto, havia judeus naquela cidade. Mas os judeus o expulsaram e ele então saiu daquela cidade, ou daquela sinagoga, e se reuniu no lugar contíguo à sinagoga, pregando o Evangelho, e ali então ele ficou mais ou menos 1 ano e meio pregando o Evangelho. Mas no meio de tudo isso, ele teve muitos problemas, até que o Senhor Deus, na pessoa bendita do nosso Salvador, por meio de uma visão, chega a Paulo, anima Paulo, diz: Paulo, coragem, porque ainda tenho muita gente nessa cidade. E ali então Paulo permaneceu por 18 meses, alcançando uma grande massa de pagãos. E importante observar é que o maior volume dos crentes naquela igreja era proveniente das camadas sociais inferiores. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 1:26,
Olha o que Paulo diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Paulo descreveu esta igreja como uma igreja constituída, na sua maior parte, de pessoas provenientes das camadas sociais inferiores. Não porque Deus não gosta de rico. Até porque, no contexto dessa carta, você vai ver, não no contexto da carta, mas no contexto de Atos, capítulo 18, alguns homens também poderosos foram alcançados pela pregação do evangelho naquela cidade. Em seguida, com a igreja estabelecida, Paulo partiu em sua missão de plantação de novas igrejas. Porém, por volta do ano 53 a 55, mais ou menos o tempo quando ele escreve a primeira carta, por conta de problemas ali surgidos, e isso, irmãos, dado a natureza da cidade em Corinto, que nós já descrevemos, Paulo então escreve lá da cidade de Éfeso a sua primeira carta para corrigir aqueles muitos males ali praticados por aqueles crentes. E aqui vale uma observação importante. Você que já leu a carta aos Coríntios, é importante entender que talvez, se não fossem os primeiros versículos do capítulo 1, portanto eu me refiro aos 3 primeiros versículos, caberia a você como leitor a seguinte pergunta: será que os crentes de Corinto eram verdadeiramente crentes? Não é assim que a gente olha para as pessoas? Será que se você não tivesse a informação de que Paulo escreve uma igreja que ele chama de igreja de Deus, que são pessoas separadas, posicionadas em Cristo e chamadas para um chamado de santidade, será que eu e você não teríamos dúvida se a igreja de Corinto era de fato crente em Jesus? Com essa possível indagação minha e sua acerca da igreja em Corinto, eu convido cada um de vocês para observar nos 3 primeiros versículos a identidade desta igreja de Jesus Cristo. E aqui terá lições, irmãos, para a gente saber como lidar com pessoas difíceis no corpo de Cristo. Quais são os elementos da identidade da igreja de Jesus Cristo a partir da carta de Paulo aos Coríntios? Aqui nos versículos 1 a 3, nós temos pelo menos 2 que apresentam, que descrevem a identidade da igreja de Jesus Cristo. A primeira é que a igreja de Jesus Cristo, como identidade, ela é obra de Deus e para Deus. Preste bem atenção no que eu vou falar. O primeiro elemento da identidade da igreja descrito aqui é que a igreja de Jesus Cristo, na sua identidade, ela é obra de Deus e para Deus. Ela é resultado do próprio amor de Deus e que ele fez isso para ele mesmo. Essa é a ideia. Olhe comigo o versículo 2. Depois dele se apresentar como aquele que está escrevendo a carta, ao lado dele, um homem de nome Sóstenes. Ele se dirige a quem ele quer enviar a carta dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto. Observe a preposição, não é de Corinto, é em Corinto. Aos santificados em Jesus, ou em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, a primeira coisa, o primeiro elemento dessa identidade pertencente à igreja de Jesus Cristo é que ela é obra de Deus e para Deus, a igreja de Deus. Paulo começa assim: a igreja de Deus. Como vemos ao longo desta carta, um dos problemas da igreja de Corinto ou em Corinto era a rejeição de parte dela
a mensagem e a pessoa de Paulo. Várias vezes Paulo vai lidar com a rejeição que parte daquela igreja tinha para com ele, Paulo, e para com sua mensagem. Você vai ler isso tanto na primeira quanto na segunda carta. Não por acaso, Paulo, começa a carta apresentando ou se apresentando como chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então, de cara, Paulo já diz quem é ele. Quem é ele que tem sido, por parte da igreja em Corinto, rejeitado. Ele não é um aventureiro, ele não é um intruso, ele não é alguém que se fez senhor sobre a igreja, ele é alguém que Deus chamou para ser apóstolo de Jesus Cristo. Portanto, alguém com autoridade para conduzir aquela igreja na direção de Deus. Paulo, estava profundamente consciente da intervenção de Deus e de Cristo na vida dele, Paulo. Ele sabia quem ele era, ele sabia da obra que Cristo fez na sua vida, incluindo o chamado. E por isso, no versículo 1, ele diz, Paulo chamado pela vontade de Deus. Não é chamado pela própria vontade, mas pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Após se apresentar, ele então se dirige aos destinatários da carta, identificando-os como igreja de Deus. Portanto, a igreja é obra de Deus e para Deus. Ele não coloca a igreja como pertencente a qualquer outra pessoa ou a ele mesmo. Ele diz, eu estou me dirigindo à igreja de Deus. Portanto, vocês são obra de Deus e para Deus. No versículo 2. Em razão de a palavra igreja significar, basicamente, chamados para fora, indica que ela é povo de Deus convocado para servir a Deus. Quando você lê a palavra igreja, lembre-se sempre, vem de uma palavra grega que significa chamados para fora. E quando Paulo diz a igreja de Deus, ele está se dirigindo aos que foram produzidos pelo próprio Deus, chamados à existência, tirados do mundo, para ser povo de Deus e com um chamado maravilhoso, servir a Deus. Ou seja, irmãos, a igreja é o povo de Deus, presta atenção nessa definição. A igreja é o povo de Deus convocado para ajuntar-se a fim de orar, adorar a Deus, servir a Deus, testemunhar de Deus, ouvir a Deus e agir em nome de Deus. Por que tudo isso? Porque a igreja é obra de Deus e para Deus. E ela precisa entender isto. Você precisa entender isto. Se você é igreja de Deus, você é parte deste povo convocado para ajuntar-se a fim de adorar a Deus, servir a Deus, testemunhar de Deus, ouvir a Deus e agir em nome de Deus. E é isso que Paulo coloca para a igreja em Corinto, logo na introdução, ao se dirigir à igreja em Corinto. Isso indica que a igreja não é propriedade dos apóstolos, dos pastores, dos homens poderosos da igreja, aqueles que mantêm a igreja com seus recursos abundantes. Não, a igreja não é de nenhum ser humano. Ela não é produto particular de homem. Ela pertence a Deus. Você como igreja, eu como igreja, nós como igreja, somos chamados, irmãos, na palavra de Deus, como santuário de Deus, morada de Deus. 1 Coríntios 3,16, vamos passar por lá nessa exposição. Também somos chamados de igreja do Deus vivo, 1 Timóteo 3,15. Igreja do Deus vivo. E em 1 Coríntios 6,20, diz que nós fomos comprados por preço. Qual o preço? O preço é o sangue de Cristo. Então precisamos entender que a igreja é obra de Deus e para Deus.
Não é obra de ninguém. Além disso, ela é a igreja de Deus em Corinto, não de Corinto. Lembra que eu falei? Vamos prestar atenção na preposição em. Em significa local, localidade. De traz a ideia de posse. E Paulo não diz a igreja de Corinto, mas ele diz a igreja em Corinto. Como coloca um escritor, Deus nunca passou procuração para nós, transferindo-nos o direito de posse da igreja. É claro, irmãos, que nós entendemos quando dizemos assim, vamos à nossa igreja participar do aniversário, a gente entende isso. A gente sabe que isso não significa que a igreja é nossa. A gente sabe disso. Mas essa diferenciação, ela é interessante para quando acharmos que podemos assumir o lugar de dono da igreja, seja o pastor, seja o diácono, seja qualquer membro, a gente pense que a igreja, ela não pertence a nenhum ser humano. Então, até no cuidado, como Paulo se dirige à igreja em Corinto, ele usa o termo de forma correta, em Corinto. Ela é a igreja de Deus que, porventura, está em Corinto. Enfim, com esse modo de saudação, parece também que Paulo, na forma de dirigir a eles, repudia logo de início uma das tendências daquele grupo de ter um conceito elevado demais de si mesmo. A gente vai passar por isso e nós vamos perceber que algumas pessoas na igreja em Corinto tinham um conceito muito elevado delas mesmas. E não é por acaso que Paulo faz já essa observação no versículo 26 do capítulo 1, que nós lemos, quando diz, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Porque tinham pessoas ali se considerando pessoas muito importantes. Irmãos, o que nós somos? Somos pela graça do nosso Deus. Então lembre-se sempre, um dos elementos da identidade da igreja de Cristo, você, a sua identidade, a minha identidade, é que nós somos obra de Deus e para Deus. Nós somos chamados para Ele, nós somos dele. Não somos propriedades nossas e nem de terceiros. Isso é muito importante na nossa caminhada com Cristo. E aqui nós já aprendemos uma grande lição. Quão seguros podemos nos sentir ao saber que pertencemos a um Deus que é único. E mais, um Deus que faz questão de nos chamar de sua propriedade. Olha que privilégio. Jesus, irmãos, se dirigindo aos 12, ele disse, olha, eu não vos chamo servos. Eu não vos chamo servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu tenho chamado vocês de amigo. Olha que privilégio. Aqui, nas palavras de Paulo, é como se Deus se colocasse diante de você e de mim, da igreja em Corinto, e abrisse os seus lábios e dissesse, vocês são minha propriedade. Paulo entendeu isso. E ele se dirige à igreja que ele entende que pertence a Deus. Olha que privilégio eu e você temos. Olha que privilégio nós podemos carregar em nosso coração para nos motivar a adorar esse Deus. A ter uma vida pessoal, individual, diária de oração, de leitura bíblica. De ter prazer de andar com Deus, de ter prazer de andar com a igreja dele. De contribuir para outras pessoas serem alcançadas pela pregação do Evangelho, com a nossa contribuição de joelhos e também com as nossas contribuições e, quem sabe, com os nossos próprios pés, assumindo posições no reino de Deus para a expansão do Evangelho. Olha que privilégio, irmãos! Tudo isso está embutido na pequena frase, a igreja de Deus. Por outro lado, isso nos chama a responsabilidade de entender que essa verdade essa verdade nos inibe, ou seja, nos proíbe
de querer ser donos próprios, ou nossos próprios donos, ou fazer de terceiros nossos donos. Não, irmãos, nós pertencemos à igreja de Deus. Você pertence à igreja de Deus. Então, o primeiro elemento dessa ideia da identidade da igreja é que a igreja ela é obra de Deus e para Deus. Isso entendido, compreendido, vai mudar a nossa perspectiva de vida cristã. Mas o segundo elemento do que é a identidade da igreja é que ela está posicionada por Deus e para a glória de Deus. No versículo 2, depois de Paulo se dirigir à igreja de Deus e dizer que essa igreja ela está em Corinto, porque ele está escrevendo por uma igreja local. Ele poderia estar escrevendo para a igreja em João Pessoa, especialmente no bairro do Cristo, mas aqui é uma igreja que representa cada igreja local. Então, depois dele fazer isso, ele agora vai falar da vocação dessa igreja, da posição que essa igreja ocupa. Ele vai dizer aos santificados em Cristo Jesus. Não é santificados pela igreja, não é santificados pelo pastor, não é santificados o poderio financeiro da igreja, não. Ele diz aos santificados em Cristo Jesus e mais, chamados para ser santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, a partir daqui, Paulo vai colocar outro elemento que faz parte da identidade da igreja, que é o fato de a igreja ser posicionada, estar posicionada por Deus e para a glória de Deus, para honrar o Senhor. Aqui a ideia, irmãos, é a disposição diante de Deus. Se no passado, os coríntios era um povo pagão, agora professando Jesus como Salvador, eles foram posicionados por Deus. Para o catolicismo romano, e aí quem fez a pergunta pela manhã sobre canonicidade, para o catolicismo romano, uma pessoa é reconhecida santa, alguém que está num patamar elevadíssimo, diferente de todos os demais mortais, apesar de ser mortal. Então, de acordo com o catolicismo romano, uma pessoa reconhecida santa, ela e chega a esse patamar depois de morta e canonizada. Ou seja, há um processo de canonização onde reconhece a vida daquela pessoa aqui na Terra como uma vida que fez coisas extraordinárias, que homens comuns não podem fazer. E aí então eles classificam como santo. E aí nós temos uma imensidão de santos. Irmãos, presta atenção, isso não tem base bíblica. É bom que se diga isso. Nenhuma instituição tem poder de tornar alguém santo. Somente Deus pode declarar alguém santo, posicionalmente. E é o que ele faz aqui, ao usar a caneta de Paulo para dizer que os crentes em Corinto, os crentes em João Pessoa, os crentes em qualquer lugar, são crentes posicionados em Cristo. É através de Cristo que nós fomos separados para bom uso. Isso Deus faz através de Cristo. Quando o pecador se arrepende dos seus pecados e recebe Cristo como Salvador. No sentido empregado aqui, santificados, trata-se de um ato, não um processo. Quando Paulo diz, se dirigindo aos santificados, ele não está falando ainda do processo de santificação progressiva, ele vai falar isso adiante, mas ele vai falar de uma posição em que o crente, através da sua fé em Cristo, recebeu. Lembra de Efésios? Paulo disse que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Isso é posicionamento. Isso faz parte da identidade da igreja, de Jesus.
Isso é ser crente em Jesus. Não é aqui ainda um processo, é um ato. Ou seja, os crentes são separados para Deus, assim como eram os utensílios do templo. Lembra lá do templo? Que os utensílios, eles eram usados para um fim. Era assim que nós, é assim que nós somos descritos. E aí, talvez uma coisa que pode ilustrar essa ideia de posicionamento é você pensar numa roupa que você tem no seu guarda-roupa, que não é usada em qualquer ocasião. Você guarda ela para uma ocasião específica. É mais ou menos isso que Deus fez conosco. Ele nos separou e nos posicionou para um fim devido, para uma caminhada devida. Isso implica dizer que Deus nos separou à parte para seus próprios propósitos especiais. Isso é ser santificados, isso é ser posicionado em Cristo Jesus. E qual é o propósito especial de Deus? A sequência do versículo. Ele diz aos santificados em Cristo, e aí ele diz, chamados para ser santos. Agora Paulo vai falar de um processo. Ser santificados implica em posicionamento. Ser santos implica em um processo. Isso é chamado de santificação progressiva. Então, se por um lado Deus nos trouxe a vida, Deus nos deu vida em Cristo, Deus nos tornou povo dele por meio de Cristo, Ele nos posicionou, nos tornou santificados, esses santificados tem um propósito especial para desempenhar, e esse propósito é o que nós chamamos de santificação progressiva. Por isso Paulo diz que os santificados são chamados para ser santos. E isso é muito significativo na carta aos Coríntios. Na carta de Paulo aos Coríntios. Sabe por quê, irmãos? Porque se tem uma igreja terrivelmente pecadora, esta igreja. É uma igreja metida com fornicação, é uma igreja metida com litígio, é igreja metida com acepção de pessoas, é uma igreja que não sabe usar os dons, é uma igreja confusa, é uma igreja que está se alimentando das comidas oferecidas a ídolos, uma igreja que não está preocupada com a mente do fraco. Esta igreja é complicada, irmãos. É uma igreja dividida entre A e B, carregando para o seu viver uma prática de uma cultura que não tem Deus, que era o contexto da época. Por isso Paulo vai dizer que uns diziam Paulo é melhor, outro dizia Apolo é melhor, outro diz Cefo é melhor, respingando o que a cultura deles pagã vivia. Mas agora não. Paulo diz, vocês foram chamados para ser santos. E esse processo só vai terminar no dia de Cristo. Paulo disse, irmãos, em Romanos 8:30, que Deus elegeu um povo, chamou esse povo, justificou esse povo e glorificou esse povo. A glorificação ela virá no dia de Cristo. Para Deus nós já estamos glorificados. Mas na nossa jornada aqui, nós estamos no processo de santificação progressiva. Neste ponto, o crente é chamado a desenvolver a salvação com temor e tremor. Lembra de Filipenses 2:12? Paulo diz, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Mas, irmãos, é interessante porque ele diz que o crente pode contar com a garantia de que Deus é quem efetua nesse crente tanto o querer como o realizar, no versículo seguinte, ou seja, em Filipenses 2:13. No 12 ele diz, desenvolveu a vossa salvação com temor e tremor. E no 13 ele diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Então Deus nos acompanha nesse processo da santificação progressiva. Na vida de todo aquele que ele posicionou para ser um vaso de honra. E isso é ser igreja. Essa é parte da identidade da igreja. Por fim, esse grupo de santificados posicionados e com um chamado de santificação progressiva,
esse grupo inclui todos os cristãos que verdadeiramente, em todo lugar, invocam o nome de Jesus. Olha o que diz aí no finalzinho do versículo 2. Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Isso é importante. Porque hoje nós somos divididos por questões doutrinárias, questões de práticas, questões de filosofia ministerial. Mas, irmãos, nós temos que tomar cuidado para não achar que a Igreja Batista Regular no Cristo é a única igreja, ou que o movimento Batista Regular é o único movimento, ou que lá o outro grupo é o único grupo. Paulo está chamando a atenção para o fato de que Deus tem também santificados, chamados para ser santos, pessoas que ele chamou das trevas para a luz maravilhosa que ele propõe a andar em todos os lugares. Por isso que Paulo coloca: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Isso é muito importante na forma como Paulo fala da igreja como estando posicionada. Com isto, aprendemos que a igreja de Deus é maior do que nossa denominação, maior do que a nossa igreja local. Jesus não é propriedade de uma igreja exclusiva. Não. Jesus é o nosso Jesus. Não, Jesus não é propriedade exclusiva de nenhuma igreja local. Agora, aqui é muito importante a gente observar um detalhe. Não é porque tem um monte de gente aí também falando em nome de Jesus que é a igreja de Jesus. Porque as capelas de Satanás estão espalhadas pela face da terra. Quando Paulo diz, com todos os que em todo lugar, ele diz que invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então são todos aqueles que levam a sério a mensagem do Evangelho, têm compromisso com as verdades centrais do Evangelho. As coisas periféricas que nos dividem, a gente deixa de lado para dizer: isso é o meu irmão em Cristo. As coisas centrais que estão em xeque, aí nós temos que lutar por elas e dizer: não, você não tem nada a ver comigo, não. Não obedece ao Evangelho do meu Senhor, não crê nesta verdade, nesta aqui, nessa acolá, não é o meu irmão. Então é muito importante a gente também entender. Nem tudo que reluz é... Quer responder aí? Nem tudo que reluz é ouro. Então tome cuidado também. Mas não podemos fugir do princípio de que Deus também tem crentes, tem servos dele santificados em todos os lugares por onde você possa imaginar. Paulo termina esta parte desejando duas coisas maravilhosas no versículo 3. Ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Isso também é significativo na saudação de Paulo, porque a primeira lembra o leitor de toda a atividade de Deus em favor do pecador. Qual é a primeira palavra aí, irmãos? Graça. Somos o que somos pela graça. Isso é importante para a gente entender que a graça de Deus não é uma graça barata também. Não é uma graça que nos deixa à vontade. Vamos lembrar do Evangelho da Graça? Pela graça, digam, sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E o versículo 10 o que é que diz? Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Isso é Evangelho da Graça. A graça não é uma graça barata, é uma graça que nos chama a responsabilidade. Então, quando Paulo diz graça a vós outros e paz da parte de Deus, ele está dizendo: lembrem de toda a atividade de Deus em favor de vocês como pecadores. Uma graça rica. Mas ele fala de um outro termo que é paz. E ele vai lembrar que o bem-estar deles é decorrente dos benefícios divinos experimentados por eles por meio de Cristo. Ou seja, a paz que eles podem ter só podem vir através de Cristo. Do Cristo que derramou graça sobre graça na vida do pecador. Olha, irmãos, que mensagem para descrever quem eu e você somos, posicionados em Cristo.
Então, irmãos, isso por si só nos chama a atenção para o tipo de evangelho que nós temos vivido. Então, qual é a identidade da igreja? Quais são os dois elementos nesse texto que constituem a identidade da igreja? Primeiro, a igreja é obra de Deus e para Deus. Segundo, Deus posicionou a igreja para a glória dele mesmo. E esse posicionamento envolve santificação progressiva, envolve um companheirismo entre todos os crentes, em todos os lugares. Onde tiver um crente em Jesus, nós podemos dar a mão, estender a destra da comunhão, orar uns pelos outros. Por que nós temos orado aqui pela igreja perseguida? Porque a igreja perseguida que está sofrendo pelo nome de Cristo, a igreja é a nossa irmã. Ela está unida com Cristo, como eu e você estamos. Por isso nós nos importamos com a igreja perseguida. Destacado esses três elementos, ou dois elementos daquilo que constitui a identidade da igreja a partir desse texto, eu queria levantar aqui algumas questões importantes para a nossa vida. Primeiro, a igreja de Jesus foi chamada de um mundo de perdição para pertencer exclusivamente a Deus. Você que é igreja, foi tirado desse mundo de lamaçal para pertencer exclusivamente a Deus. Você não pertence a você nem a ninguém, você pertence exclusivamente a Deus. Isso implica dizer que agora você, como igreja, tem um novo modo de vida a ser vivido. Segundo aos Coríntios 5,15, vai chamar nossa atenção para isso. Se você puder abrir um livro depois aí, segundo aos Coríntios 5, versículo 15. Paulo diz, e ele, falando de Jesus, morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Esse é o nosso chamado agora, irmãos, como igreja posicionada em Cristo, como igreja exclusivamente, que pertence exclusivamente a Cristo. Nós agora precisamos dar nossa vida pelo nosso Senhor. E no versículo 17, diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O velho modo de viver não é mais pertencente ao crente em Jesus, irmão. Então presta atenção, se a sua prática não corresponde a estes versículos, você tem que se arrepender dos seus pecados. Porque você agora pertence única e exclusivamente a Deus. A igreja, irmãos, é chamada para glorificar a Deus com sua vida, com seu corpo. Paulo disse em 1 aos Coríntios 6,19, que nós somos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Portanto, glorificai a Deus o vosso corpo. Este é o nosso chamado. Então, entender que a igreja é obra de Deus e para Deus, é importante que entendamos que nós fomos chamados para uma vida que glorifica e que exalta o nome do Senhor. A pergunta é, você é esse tipo de crente? As suas palavras descrevem você como alguém que pertence a Cristo? A forma como você se relaciona com a palavra de Deus, com a oração, com o corpo de Cristo, a forma como você usa a vida, glorifica a Deus. Paulo disse que nós somos morada de Deus e temos por obrigação santificar o Senhor com a nossa vida. Ele usa a expressão corpo. Eu estou usando vida para dizer que a nossa vida como um todo precisa glorificar a Deus. Queridos, significa dizer que seu dono, que é Deus, é e deve ser a única voz ativa sobre as ações que você tem, que você faz, que você pratica. Significa dizer que somente Ele pode perguntar, se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Seu pai não pode fazer isso. Seu cônjuge também não, seu filho também não. É verdade que você, como filho, tem que honrar o seu pai, você, como marido, tem que amar a esposa,
Você, como esposa, tem que honrar o seu marido submetendo-se a ele. Mas no sentido do texto sagrado, somente o Senhor Jesus, somente o Deus triuno pode perguntar a você: se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Nesse sentido, só Deus. Então lembre-se que você é propriedade de Deus. Segunda lição que eu queria destacar aqui é que a história da igreja em Corinto também mostra que Deus se importa com o pior dos pecadores. Nós fizemos uma breve apresentação do contexto moral daquela igreja. Daquela cidade, terrivelmente pecadora. Mas o evangelho alcançou aquele lugar, chegou àquele lugar, alcançou parte daquelas pessoas. E isso mostra que a história desta igreja, que é a igreja em Corinto, mostra que Deus se importa com o pior dos pecadores. Então, cuidado com a forma como você vê um bebum, como você vê uma prostituta, como você vê uma pessoa desgarrada, longe de Deus. Porque Deus pode, na sua infinita misericórdia, querer inclusive usar você para alcançar o pior dos pecadores. Conforme Lucas registra, Jesus veio buscar e salvar o perdido. E ele faz essa afirmação, sabe em que contexto? Quando um grupo de pessoas religiosas criticam Jesus porque ele come com publicano. E ele conta uma história e ele vai concluir dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque Deus se importa com o pior dos pecadores. Isso implica dizer que eu e você temos que fazer esforço para alcançar o mundo com o nosso testemunho, com a nossa oração. Quando vê uma pessoa longe do Senhor, nós temos esses embates hoje na política. Em vez da gente pegar essas pessoas como inimigas, nós temos que vê-las como pessoas que estão perdidas em seus delitos e pecados, morrendo à míngua e vão para o inferno sem Cristo. E nós temos a obrigação de começar a orar por essas pessoas. É bem verdade que muitas merecem o juízo divino e vão ter sobre elas o juízo divino no momento certo, caso elas não se arrependam. E algumas terão algumas sentenças de morte nesta vida por conta dos seus pecados também. Mas isso não anula o direito o dever que nós temos de levar a essas pessoas a mensagem do Evangelho. A história da igreja em Corinto nos chama a atenção para isso. Sendo esta uma verdade inquestionável, como igreja, você e eu, nós todos aqui, e quem mais ouvir essa pregação, precisamos todos nós trabalhar para alcançar todos aqueles que vivem ao nosso redor, começando pelos nossos. Muitas vezes nos acostumamos com os nossos incrédulos. Ele está bem financeiramente, ele tem uma boa profissão, ele casou bem, ele fez isso, fez aquilo outro, está fazendo, está se dando bem, e a gente se contenta com isso. Você já pensou que o seu filho, por exemplo, pode ir para o inferno porque não crê em Jesus, o seu pai, a sua mãe? Então, mais do que a gente ficar preso aos embates, temos que chorar diante de Deus e pedir: Deus, salva essa pessoa. Então, começando pelos mais próximos, os que estão ao nosso redor, se estendendo, irmãos, aos mais distantes também. Tem pessoas que estão longe de nós que precisam de Cristo. Então, a história da igreja em Corinto nos chama a atenção para isso. E a última lição é dizer que a história da igreja em Corinto nos mostra que o cristão é definido não pelo que ele faz, mas pelo que ele é em Cristo. Então, os teus fracassos não te definem. O que te define é Cristo, é a obra dele em teu favor. Isso também acontece com o meu irmão. O que define o meu irmão em Cristo não são suas limitações. Nossa tendência é criticar e falar: por que fulano olhou assim, meio atravessado para mim? Às vezes o irmão está lá com um problema. Essa semana eu ouvi um pregador aqui do nosso Brasil, um homem piedoso,
dizendo que muitas vezes na sua vida, no seu ministério, ele viveu observando as pessoas e tecendo críticas. Até que um dia ele encontrou-se com uma pessoa, um homem da sua igreja, que para ele era uma pessoa terrível e ele só tecia maus comentários, e até que ele foi conversar com aquele homem e começou a entender a real história daquele homem, e até que ele passou a entender que as pessoas precisam ser vistas além daquilo que aparenta ser. Porque o que define o crente não são as suas limitações, mas a obra de Cristo. Por isso que não desista, irmão. Fracassou hoje na leitura, na oração, na comunhão com o povo de Deus? Se dedique amanhã, peça graça a Deus, não desista, continue firme no Senhor. Sabe por quê? Porque ninguém pode condenar um filho de Deus. E eu queria terminar esse desafio lendo um texto maravilhoso do próprio Paulo, Romanos 8, finalzinho de Romanos 8. A partir do versículo 33, Paulo diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? A resposta de Paulo é Deus quem os justifica. Segunda pergunta, versículo 34, quem os condenará? E a resposta de Paulo é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A próxima pergunta de Paulo, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha que a que conclusão Paulo chega. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que conclusão gloriosa! É isso que nós somos de Cristo, amados por Ele. Então, não permita que as suas limitações definam você. A obra de Cristo em teu favor é o que te define. Então, que Deus te abençoe, irmão e irmã. Que você saia daqui entendendo quem você é de fato. Qual é a tua identidade? A tua identidade é de que é alguém que é obra de Deus e para Deus, e alguém posicionado por Deus para a glória de Deus. Essa é a nossa expectativa como povo dele, e assim nós podemos servir a Ele.